53. Na verdade, Strath estava começando a se sentir muito bem quando o exército escalou a última colina para enxergar Luthadel. Havia experimentado com prudência algumas drogas do seu gabinete e tinha certeza de que conhecia aquela que Amaranta lhe dera. Rixa preta, uma droga repugnante de fato. Ele precisava se desintoxicar dela lentamente, mas por ora, engolir algumas folhas o deixava mais forte e mais alerta do que ele jamais estivera antes. De fato, sentia-se excelente. E tinha certeza de que não se podia dizer o mesmo para aqueles que estavam em Luthadel. Os colos juntaram-se ao redor da muralha externa, ainda batendo contra vários dos portões nos lados norte e leste. Fumaça seguia-se de dentro da cidade. Nossos batedores dizem que as criaturas invadiram por 4 portões da cidade, milord, disse Lord Jannerly. Eles derrubaram o portão leste primeiro, e lá encontraram resistência pesada. O portão nordeste caiu em seguida o noroeste, mas as tropas dos dois estão resistindo também. A principal queda aconteceu a norte. Os colos aparentemente estão destruindo tudo a partir daquela direção, queimando e saqueando. Strath assentiu. O portão norte, ele pensou, o mais próximo da fortaleza Venture. Vamos atacar, milord? Generally perguntou. Há quanto tempo o portão norte caiu? Talvez há 1 hora, milord. Strath balançou a cabeça, sem pressa. Então vamos esperar. As criaturas trabalharam tanto para invadir a cidade, deveríamos ao menos deixá-las se divertirem um pouco, antes de a esmagarmos. Tem certeza, milord? Strath sorriu. Assim que perderem sua sede de sangue, em poucas horas estarão cansados de toda a batalha e se acalmarão. Este será o melhor momento para atacar. Estarão dispersos pela cidade e enfraquecidos pela resistência. Desse jeito, poderemos pegá-los facilmente. Sazed agarrou o oponente Colos pelo pescoço, forçando para trás seu rosto confuso, distorcido. A pele da fera estava tão esticada que partiu no centro do rosto, revelando músculos sangrentos sobre os dentes, ao redor das narinas. Ele respirava com ódio rouco, espalhando gotículas de saliva e sangue em Sazed, a cada vez que expirava. Força, Sazed pensou, acionando sua mente de Peltric para mais força. Seu corpo ficou tão imenso que temeu fender sua própria pele. Felizmente, suas mentes de metal foram feitas para se expandir. Os braceletes e anéis não eram fechados para que pudessem se curvar. Ainda assim, sua massa era assustadora. Provavelmente não teria sido capaz de andar ou esquivar-se com aquele tamanho, mas não importava, pois os colos já haviam jogado seu corpo no chão. Tudo o que precisava era alguma força extra na mão. A criatura agarrou seu braço com uma das mãos, estendendo a outra para trás e pegando a espada. Os dedos de Sazed finalmente esmagaram o pescoço grosso da fera. A criatura tentou grunhir, mas não conseguiu respirar, e em vez disso debateu-se, frustrada. Sazed forçou-se a ficar em pé. Em seguida jogou a criatura na direção de seus companheiros, com tanta força sobrenatural. Mesmo um corpo de quase 3,5 metros parecia leve em seus dedos. O monstro bateu num punhado de colos agressores, forçando-os a recuar. Sazed ficou ali, ofegante. Estou esgotando minha força rápido demais, ele pensou, liberando sua mente de Peltris, seu corpo desinflando, como o odre de vinho. Não podia continuar acionando tanto suas reservas. Já havia usado quase metade de sua força. Força que levara décadas para armazenar. Ainda não havia usado os anéis, mas tinha apenas poucos minutos de cada atributo neles. Seriam usados numa emergência. E talvez seja o que eu estou encarando agora, ele pensou, com horror. Eles ainda mantinham a praça do Portão de Ferro, embora os colos houvessem derrubado o portão. Apenas alguns conseguiam passar por ele de cada vez, e apenas os maiores pareciam capazes de pular a muralha. No entanto, a pequena tropa de soldados de Sazed estava gravemente pressionada. Corpos jaziam espalhados no pátio. Os fiéis Ska ao fundo haviam começado a puxar os feridos para lugares mais seguros. Sazed podia ouvi-los gemer atrás dele. Os cadáveres colos empilhavam-se na praça também, e apesar da carnificina, Sazed não conseguiu evitar uma sensação de orgulho pela dificuldade que as criaturas tinham em abrir caminho para dentro daquele portal. Luthadel não estava caindo com facilidade, não mesmo. Os colos pareciam recuar por hora, e embora várias brigas ainda continuassem no pátio, um novo grupo de monstros se reunia fora dos portões. Fora dos portões, Sazed pensou, olhando para o lado. As criaturas pensaram apenas em quebrar um dos
dos lados do imenso portão, o direito, havia cadáveres na praça, dúzias, talvez centenas, mas os próprios colos haviam tirado vários do caminho do portão para que pudessem entrar no pátio. Talvez. Caesar não teve tempo de pensar. Ele avançou, acionando novamente sua mente de peltre, reunindo a força de 5 homens. Ele pegou o corpo de um colos menor e jogou-o para fora do portão. As criaturas lá fora rosnaram, espalhando-se. Ainda havia centenas esperando a oportunidade para entrar, mas eles tropeçavam sobre os mortos na sua pressa em sair do caminho do corpo lançado. Caesar deslizou no sangue quando agarrou o segundo corpo, jogando-o para o lado. Venha comigo! Ele gritou, esperando que houvesse homens que pudessem ouvir e que pudessem obedecer. Os colos perceberam o que ele estava fazendo tarde demais. Chutou outro corpo para fora do caminho. Em seguida lançou com todo seu corpo contra o lado aberto do portão e acionou sua mente de ferro, arrastando para frente o peso que havia armazenado dentro dele. De imediato ele ficou mais pesado, e aquele peso bateu contra o portão, fechando-o com força. Os colos correram até a entrada do outro lado. Caesar escorava-se no portão, empurrando corpos para fora do caminho, forçando o portão a se fechar totalmente. Tocou outra vez sua mente de ferro, drenando sua preciosa reserva a uma taxa alarmante. Ficou tão pesado que sentiu seu próprio peso esmagando-o no chão, e apenas sua força aumentada conseguia mantê-lo em pé. Os colos frustrados batiam no portão, mas ele resistia. Manteve-os longe, mãos e peito pressionados contra a madeira rústica, dedos do pé agarrados nos paralelepípedos irregulares. Com sua mente de latão não sentia frio, embora a cinza, a neve e o sangue se misturassem aos seus pés. Homens gritavam, alguns morreram, outros jogavam seu peso contra o portão e Caesar lançou um olhar para trás. O restante dos soldados formaram um perímetro protegendo o portão dos colos de dentro da cidade. Os homens lutavam bravamente, de costas para o portão, apenas o poder de Caesar impedindo que o portão se abrisse, e ainda assim eles lutaram. Caesar gritou, desafiador, pés escorregando, segurando o portão enquanto os soldados matavam os colos remanescentes no pátio. Em seguida, um grupo deles chegou, às pressas da lateral, correndo, carregando uma madeira comprida. Caesar não sabia onde tinham conseguido aquilo, e também não se importou quando deslizaram no lugar em que a barra do portão estivera. Seu peso esgotou-se, à medida a mente de ferro vazia. Eu deveria ter armazenado mais com o passar dos anos, ele pensou com um suspiro de exaustão, desabando diante do portão fechado. Parecia bastante, até ele ser forçado a usá-lo com tanta frequência, utilizando-o para empurrar colos ou algo assim. Em geral, eu armazenaria peso como efeito colateral de me deixar mais leve. Sempre me pareceu a maneira mais útil de usar o ferro. Ele liberou o peltre sentiu o corpo desinchar. Felizmente, aumentar o corpo dessa maneira não deixava sua pele solta. Ele voltou ao seu normal, apenas carregando uma sensação apavorante de exaustão e uma leve dor. Os colos continuavam a bater no portão. Caesar abriu os olhos cansados, deitando-se com o peito nu sobre a neve e as cinzas que caíam. Seus soldados ficaram em pé solenemente diante dele. Tão poucos, ele pensou. Não haviam restado nem 50 dos 400 originais. A praça em si estava vermelha, como se pintada, com o sangue brilhante dos colos, e ele se misturava com o mais escuro dos seres humanos. Corpos azuis desagradáveis jaziam sozinhos ou em pilhas intercalados, com pedaços retorcidos e arrancados que, não raro, eram tudo o que restava de corpos humanos, assim que foram atingidos pelas espadas brutais dos colos. As pancadas continuavam como tambores baixos do outro lado do portão. O bater acelerou a um ritmo frenético, o portão sacudindo, ao passo que os colos ficaram mais frustrados. Provavelmente conseguiu sentir o cheiro de sangue, sentir a carne que quase fora deles. Aquela tábua não aguentará muito tempo, um dos soldados disse, baixinho, um pouco de cinzas flutuando diante do seu rosto, e as dobradiças estão quebrando. Eles vão atravessar de novo. Caesar ergueu-se. E vamos lutar de novo. Milord, uma voz disse. Caesar virou-se para ver um dos mensageiros de Dockson cavalgar ao redor de uma pilha de cadáveres. Lord Dockson disse que... Ele interrompeu a fala, percebendo que o portão de Caesar estava fechado. Como? O homem começou a falar. Entregue sua mensagem, jovem. Caesar interrompeu, cansado. Lord Dockson disse que vocês não receberão nenhum reforço. O homem disse, apertando as rédeas do cavalo. O portão de estanho caiu e... O portão de estanho? Caesar perguntou. Tendo eu... Quando?
Há mais de uma hora, milord. Uma hora? Ele pensou em choque. Há quanto tempo estamos lutando? Vocês têm que resistir, milord, o jovem disse, virando-se e galopando de volta pelo caminho que viera. Caesar deu um passo para o leste, tendo as batidas no seu portão ficaram mais altas e a tábua começou a rachar. Os homens correram para buscar algo com que prender o portão, mas Caesar conseguia ver que as ferrugens que mantinham a tábua no lugar estavam começando. Caesar conseguiu ver que as ferragens que mantinham a tábua no lugar estavam começando a se soltar. Assim que caíssem, não haveria como segurar o portão fechado. Caesar fechou os olhos, sentindo o peso da fadiga, tocando em sua mente de peltre. Estava quase drenado. Depois que acabasse, teria apenas um pouquinho de força em um dos anéis. Porém, o que mais poderia fazer? Ele ouviu a tábua estalar e os homens gritarem. Recuar! Trevo gritou. Dividam-se pela cidade. Os remanescentes do seu exército dispersaram, afastando-se do portão de zinco. Brisa observava com horror cada vez mais colos espalharem-se pela praça, atropelando os poucos homens fracos demais ou muito feridos para recuar. As criaturas avançavam como uma grande onda azul, uma onda com espadas de aço e olhos injetados. No céu, o sol, um brilho fraco por trás das nuvens tempestuosas. Era uma cicatriz sangrenta que se arrastava para o horizonte. Brisa! Trevo gritou, puxando-o para trás. Hora de ir! Seus cavalos já haviam fugido havia tempo. Brisa saiu aos tropeços atrás do general, tentando não ouvir os rosnados lá atrás. Recuar para posições de destruição. Trevo gritou para os homens que puderam ouvi-lo. Primeiro esquadrão, apoio dentro da fortaleza Lecal. Lord Hammond deve estar lá agora, preparando as defesas. Esquadrão 2, comigo para a fortaleza Hastings. Brisa continuou a correr, sua mente tão entorpecida quanto os pés. Ele tinha sido praticamente inútil na batalha. Tentou arrancar o medo dos homens, mas seus esforços pareciam inapropriados, como segurar um pedaço de papel erguido para se proteger do sol. Trevo ergueu a mão, e o esquadrão de 200 homens parou. Brisa olhou ao redor. A rua estava quieta sob as cinzas e a neve que caíam. Tudo parecia fosco, o céu era mortiço, as feições da cidade suavizadas pela cobertura de neve salpicada de preto. Parecia tão estranho ter fugido da cena horrível de escarlate e azul para encontrar a cidade parecendo tão indolente. Maldição! Trevo estourou, empurrando Brisa para fora do caminho, quando um grupo enraivecido de colos irrompeu de uma rua lateral. Os soldados de Trevo formaram uma linha, mas os outros grupos de colos, as criaturas, tinham acabado de atravessar o portão. Veio por trás deles. Brisa tropeçou, caindo na neve. Aquele outro grupo veio do norte. As criaturas já se infiltraram tão longe na cidade. Trevo! Brisa disse, virando-se. Nós! Brisa olhou bem a tempo de ver uma espada gigantesca de colos descer sobre o braço erguido de Trevo. Em seguida continuar até atingir o general nas costelas. Trevo grunhiu, jogado de lado, o braço da espada, com arma e tudo, voando para longe. Ele tombou sobre a perna ruim, e o Colos desceu sua espada com um golpe de 2 mãos. A neve suja finalmente cobriu-se de alguma cor, uma mancha vermelha. Brisa olhou, perplexo, para os restos do cadáver do amigo. Em seguida, o Colos virou-se para Brisa, rosnando. A possibilidade de sua morte iminente o atingiu, agitando-o, como nem mesmo a neve fria tinha conseguido. Brisa cambaleou para trás, deslizando na neve, estendendo o poder como por instinto e abrandando a criatura. Claro, nada aconteceu. Brisa tentou ficar em pé, e o Colos, junto com vários outros, começou a avançar sobre ele. Naquele momento, contudo, outra tropa de soldados em fuga do portão apareceu num cruzamento, distraindo os colos. Brisa fez a única coisa que pareceu natural. Rastejou para dentro de um prédio e se escondeu. Isso é tudo culpa de Kelsier, Toxon murmurou, fazendo outra anotação no seu mapa. De acordo com os mensageiros, Ham chegara à fortaleza Lecal. Não duraria muito. O grande salão dos Venture era uma azáfama de movimento caótico, enquanto escribas apavorados corriam daqui para ali, percebendo finalmente que os colos não diferenciavam Ska, eruditos, nobres ou mercadores. As criaturas simplesmente gostavam de matar.
Ele deveria ter previsto que isso aconteceria, Dawson continuou. Deixou-nos com essa bagunça e supôs que encontraríamos uma maneira de consertar. Bem, não posso esconder uma cidade dos seus inimigos, não como escondia uma gangue. Apenas porque éramos excelentes gatunos não significava que seríamos bons em conduzir um reino. Ninguém o ouvia. Seus mensageiros todos haviam fugido, e os guardas lutavam nos portões da fortaleza. Cada uma das fortalezas tinha suas próprias defesas, mas Trevo corretamente decidiu usá-las apenas como última opção. Não eram projetadas para repelir um ataque em grande escada. Repelir um ataque em grande escada, e eram muito separadas uma das outras. Recorrer a elas apenas rompia ou isolava o exército humano. Nosso problema verdadeiro é a finalização, Dawson falou, fazendo uma anotação final no portão de estanho, explicando o que acontecia lá. Olhou para o mapa. Nunca esperaria que o portão de Sazed fosse o último a cair. A finalização, ele continuou. Achamos que poderíamos fazer um trabalho melhor que os nobres, mas assim que tivermos poder, os colocamos de volta no comando. Se tivéssemos matado todos, talvez pudéssemos ter recomeçado de verdade. Claro, isso implicaria invadir outros domínios, que também implicaria enviar Ven para cuidar dos nobres mais importantes, mas problemáticos. Haveria um massacre como o Império Final nunca viu antes, e se fizéssemos isso... Ele parou de falar, erguendo os olhos quando uma das janelas de vitral gigantescas e majestosas estourou. As outras começaram a explodir também, rompidas por pedras lançadas. Alguns grandes colos pularam através das aberturas, aterrissando no chão de mármore cheio de estilhaços. Mesmo quebradas, as janelas eram bonitas e as pontas afiadas dos vidros brilhavam à luz do fim da tarde através delas. Dawson conseguia ver que a tempestade estava cedendo, deixando a luz do sol passar. Se fizéssemos isso, Dawson falou, em voz baixa, não seríamos melhores que feras. Os escribas gritaram, tentando fugir, quando os colos começaram o massacre. Dawson esperou em silêncio, ouvindo os ruídos lá atrás, grunhidos, respiração ofegante, enquanto os colos aproximavam-se pelas galerias traseiras. Ele pegou a espada na mesa quando os homens começaram a morrer. Ele cerrou os olhos. Você sabe, Kel, ele pensou. Eu quase comecei a acreditar que eles estavam certos, que você estava olhando por nós, que você era algum tipo de deus. Ele abriu os olhos e virou-se, desembainhando a espada. Em seguida ficou paralisado, encarando a fera imensa aproximando-se por trás. Tão grande. Dawson cerrou os dentes, lançando uma maldição final a Kelsier. Em seguida atacou, tomando impulso. A criatura segurou a arma com a mão indiferente, ignorando o corte que ela causou. Em seguida ele baixou sua própria arma, e sobreveio a escuridão. Milord, Janner lhe disse, a cidade caiu. Olhe, dá para vê-la queimar. Os colos penetraram em todos os portões, menos em um que está sob ataque e está varrendo a cidade. Não estão parando para saquear, apenas matam. Carnificina. Não há soldados restantes para fazer oposição. Strath estava em silêncio, observando Luthadel queimar. Parecia um símbolo para ele. Um símbolo de justiça. Fugiu dessa cidade uma vez, queimando-a para os vermes Ska dentro dela, e quando voltou para exigir que a devolvessem, as pessoas resistiram. Foram rebeldes, mereciam este fim. Milord, Janner lhe falou, o exército Colos já está bastante enfraquecido. É difícil contar seu contingente, mas os cadáveres que deixaram para trás indicam que um terço de sua força tombou. Podemos pegá-los? Não. Strath falou, sacudindo a cabeça. Ainda não. Milord, Janner lhe questionou. Deixe os Colos tomarem a maldita cidade. Strath sussurrou. Deixe-os limpar, queimar tudo até as ruas. Incêndios não podem ferir nosso átimo. Na verdade, é provável que facilitem na hora de encontrar o metal. Janner lhe parecia em choque. Ele não continuou a questionar, mas seus olhos eram rebeldes. Terei de cuidar dele mais tarde, Strath pensou. Ele vai se voltar contra mim se descobrir que Zane foi embora. Aquilo não importava no momento. A cidade o rejeitara, e por isso morreria. Construiria uma melhor no seu lugar. Uma dedicada a Strath, não ao Senhor Soberano. Pai! Arianne disse, apressada. Seth balançou a cabeça. Estava montado no cavalo, ao lado da filha, numa colina a oeste de Luthadel. Conseguia ver o exército de Strath reunido a norte, observando, como ele fazia, os espasmos de morte de uma cidade condenada. Temos que ajudar, Arianne insistiu. Não. Seth falou, em voz baixa, afastando os efeitos do tumulto dela em suas emoções. Ele se acostumara havia tempo com as manipulações da filha. Nossa ajuda não importaria agora. Temos que fazer alguma coisa, Arianne disse, puxando o braço do pai. Não, Seth retrucou, mais autoritário.
Mas você voltou, ela disse. Por que voltar se não para ajudar? Ajudaremos, Seth respondeu baixo. Ajudaremos Strath a tomar a cidade quando ele quiser. Em seguida vamos nos subjugar a ele e esperar que não nos mate. Arianne empalideceu. É isso, ela subilou. É por isso que voltamos, para que você entregue nosso reino àquele monstro. O que mais esperava? Seth questionou. Você me conhece, Arianne. Sabe que esta é a escolha que eu preciso fazer. Eu pensei que te conhecia, ela respondeu, furiosa. Pensei que lá no fundo você era um bom homem. Seth balançou a cabeça. Os bons homens estão todos mortos, Arianne. Morreram dentro daquela cidade. Caesar continuava a lutar. Ele não era guerreiro, não tinha instintos aguçados ou treinamento. Calculava que deveria ter morrido horas antes, e ainda assim, de alguma forma, conseguira permanecer vivo. Talvez fosse porque os colos também não lutavam com habilidade, eram toscos, como suas espadas gigantes, parecidas com triângulos, e simplesmente lançavam-se contra os oponentes quase sem considerar qualquer tática. Aquilo era o bastante. Ainda assim, Caesar aguentava, e onde ele suportava, seus poucos homens estavam com eles. Os colos tinham a fúria dentro de si, mas os homens de Caesar podiam ver os fracos e idosos em pé, esperando bem às margens da praça. Os soldados sabiam por que lutavam. Essa lembrança parecia ser o bastante para mantê-los em pé, mesmo quando começaram a ser cercados, os colos abrindo caminho até as beiradas da praça. Caesar sabia agora que nenhum esforço chegaria, que nenhum reforço chegaria. Ele esperava talvez que Strath decidisse tomar a cidade, como Trevo havia sugerido, mas era tarde demais para aquilo. A noite se aproximava, o sol descia cada vez mais no horizonte. O fim está aqui, Caesar pensou, quando o homem ao seu lado foi derrubado. Caesar deslizou no sangue, e o movimento salvou-o quando o Colos golpeou sobre sua cabeça. Talvez Tyndall tivesse encontrado um lugar seguro. Felizmente, ela lhe entregaria as coisas que ele e ela haviam estudado. Eram importantes, Caesar pensou, mesmo se não soubesse o porquê. Caesar atacou, girando a espada que tomara de um Colos. Ele aumentou os músculos num golpe final quando atacou, dando-lhes a força certa quando a espada atingiu a carne do Colos. Ele bateu, a resistência, o som úmido do impacto, o choque em seu braço. Tudo isso lhe era familiar agora. O sangue brilhante do Colos espargido sobre ele, e outro dos monstros caiu, e a força de Caesar esvaiu-se. O Peltre terminara. A espada Colos agora pesava em suas mãos. Tentou golpeá-la no próximo Colos da fila, mas a arma escorregou de seus dedos fracos, entorpecidos, cansados. Este Colos era um dos grandes, com quase 4 metros de altura. Era o maior dos monstros que Caesar vira até então. Caesar tentou se afastar, mas tropeçou no corpo de um soldado recém-morto. Quando caiu, seus homens finalmente fraquejaram, a última dúzia fugindo, em disparada. Eles aguentaram bem, bem demais. Talvez se ele os tivesse deixado bater em retirada. Não, Caesar pensou, encarando sua morte. Eu fiz bem, creio eu. Melhor do que qualquer simples erudito teria sido capaz de fazer. Ele pensou nos anéis em seus dedos. Poderiam talvez dar um pouco de vantagem para ele, permitir que corresse, fugisse. Ainda assim, ele não conseguia reunir motivação. Por que resistir? Por que havia resistido tanto em primeiro lugar? Ele sabia que estavam condenados. Você estava errada sobre mim, Tyndall, ele pensou. Eu desisto às vezes. Desisti desta cidade há tempos. O Colos assomou-se sobre Caesar, que ainda estava deitado, meio esparramado na lama sangrenta, e ergueu a espada sobre o ombro da criatura. Sobre o ombro da criatura, Caesar conseguiu ver o sol vermelho pairando bem sobre o topo da muralha. Concentrou-se nele em vez de encarar a espada que caía. Ele conseguiu ver os raios do sol como estilhaços de vidro no céu. A luz do sol pareceu faiscar, cintilar, vir em sua direção, como se o próprio sol estivesse dando as boas-vindas, estendendo os braços para aceitar seu espírito. E assim eu morro. Uma gota brilhante de luz faiscou no raio de sol. Em seguida bateu diretamente no crânio do Colos. A criatura grunhiu, endurecendo, largando a espada. Caiu de lado, e Caesar ficou deitado, estupefato por um momento. Em seguida, olhou para o topo da muralha. Uma figura pequena era delineada pelo sol, preta, diante da luz vermelha, uma capa tremendo gentilmente nas costas. Caesar piscou. O pedaço de luz cintilante que vira era uma moeda. O Colos diante dele estava morto. Vin voltara.
Ela saltou como apenas um alomântico conseguiria para erguer-se num arco gracioso sobre a praça. Ela aterrissou diretamente no meio dos colos e girou. Lances de moedas, como insetos iracundos, atravessaram a carne azul. As criaturas não caíam tão facilmente como os humanos, mas o ataque chamou a atenção delas. Os colos viraram as costas para os soldados em fuga e os cidadãos indefesos. Os Ska, ao fundo da praça, começaram a cantar. Era um som bizarro de ouvir no meio de uma batalha. Caesar sentou-se, ignorando as dores e a exaustão, enquanto o vento saltava. O portão da cidade, de repente, foi sacudido, as dobradiças entortando. Os colos já haviam batido tão forte nele. O portão imenso de madeira separou-se de uma vez da muralha, puxado por vento. Esse poder, Caesar pensou, entorpecido. Ela deve estar puxando algo atrás de si, mas isso significa que a pobre Vena está sendo puxada entre dois pesos tão grandes quanto o do portão. E ainda assim ela conseguiu erguendo o lado do portão com uma elevação, puxando-o para si. O imenso portão de madeira maciça bateu nas fileiras de colos, espalhando corpos. Vin girou habilmente no ar, puxando-se para o lado, jogando o portão para o lado como se ele estivesse preso a ela por uma corrente. Os colos voavam no ar, ossos estalando, espalhados como lascas diante de uma arma enorme. Num único golpe, Vin limpou o pátio inteiro. O portão caiu. Vin aterrissou no meio de um grupo de corpos esmagados, chutando em silêncio o bastão de guerra de um soldado para suas mãos. O resto dos colos lá fora do portão fizeram apenas uma pausa breve, em seguida atacaram. Vin começou a fazer um ataque rápido, mas preciso. Crânios estalavam, colos caíam mortos na lama enquanto tentavam passar por ela. Ela girava, lançava alguns no chão, espalhando o lodo vermelho acinzentado diante daqueles que corriam atrás dela. Eu preciso fazer algo, Caesar pensou, livrando-se de sua estupefação. Ainda estava de peito nu, o frio ignorado por conta de sua mente de latão, que estava quase vazia. Ven continuou a lutar, derrubando colos atrás de colos, mas sua força não duraria para sempre. Ela não pode salvar a cidade. Caesar forçou-se a ficar em pé. Em seguida foi para o fundo da praça. Agarrou o velho na frente da multidão de Ska, tirando o homem de sua cantoria. Vocês estavam certos, Caesar disse. Ela voltou. Sim, primeira testemunha sagrada. Ela vai nos dar algum tempo, creio eu, Caesar disse. Os colos entraram na cidade. Precisamos reunir o máximo de pessoas que pudermos e escapar. O velho fez uma pausa, e por um momento Caesar pensou que ele contestaria, que ele alegaria que Ven iria protegê-los, derrotaria o exército inteiro. Em seguida, felizmente, ele assentiu. Correremos para o portão norte, Caesar disse, apressado. É por onde os colos primeiro entraram na cidade, então é provável que já tenhamos saído daquela área. Sim, espero, Caesar pensou, apressando-se em dar o alerta. As posições defensivas de emergência deveriam ser as fortalezas mais nobres. Talvez eles encontrassem sobreviventes lá. Então, Brisa pensou. No fim das contas, sou um covarde. Não era uma revelação surpreendente. Eles sempre disseram que era importante para um homem entender a si mesmo. E sempre tivera ciência do seu egoísmo. Assim, não ficou tão chocado quando se flagrou encolhido contra os tijolos esboroados de uma antiga casa Ska, tampando os ouvidos para não ouvir os gritos lá fora. Onde estava o homem orgulhoso?